Bem-vindo ao Diesel X Treinamentos Online, o seu canal especializado em treinamentos técnicos na linha diesel pesada. Aqui, você vai encontrar conteúdo de qualidade, direto ao ponto, voltado para profissionais da manutenção, reparação e diagnóstico de sistemas diesel. Tecnologia dos bicos injetores Euro 6. Para o motor FPT, F1C. Um bico injetor padrão do sistema como rail possui os seguintes elementos constituintes. 1. Retorno do combustível. Local por onde o combustível não injetado retorna ao tanque de combustível. Baixa pressão. 2. Conexão elétrica. Local onde estão ligados os cabos elétricos ao módulo SM. 3. Conexão de alta pressão. Local por onde entra o combustível vindo do tubo rail. Dependendo do motor pode ser de conexão de cano ou caneta. 4. Conjunto solenoide. É formado por vários componentes, cada um com uma função específica. Mola superior. Tem a função de manter o bico injetor fechado, êmbolo para baixo, possui a maior carga de pressão mecânica. Mola inferior. Tem a função de auxiliar a bobina magnética a vencer a pressão da mola superior. Possui carga mecânica menor que a mola superior. Bobina magnética. Tem a função de gerar o campo eletromagnético, para com a força da mola inferior, levantar o êmbolo, vencendo a força da mola superior, com isso liberando o calço hidráulico para que ocorra a injeção de combustível. Êmbolo de acionamento. Conjunto móvel que é acionado para cima e para baixo. Contém o obturador que fecha a saída do orifício de restrição para o retorno do combustível. Obturador de controle. Situado abaixo do êmbolo, contém em sua ponta uma esfera de aço endurecido, que faz a vedação da passagem que existe entre a alta pressão e baixa pressão de combustível. 5. Restrição de entrada. Orifício calibrado que faz a ligação entre a linha de alta pressão de combustível e a câmara de expansão. 6. Restrição de saída. Ligação entre a câmara de expansão e o retorno de combustível, baixa pressão. Fica situada abaixo do obturador. No corpo do bico injetor temos as seguintes partes que merecem destaque. 7. Câmara de expansão. Espaço variável onde ocorre a formação do calço hidráulico, quando cheio, para manter o bico fechado. E de cilindro para enviar o diesel para o retorno de combustível. 8. Haste de acionamento. Faz a ligação mecânica entre a câmara de expansão e a agulha do bico injetor. A haste trabalha subindo e descendo em função da presença ou não do calço hidráulico. 9. Canal de admissão para o injetor. Este canal leva o diesel sob alta pressão para o bico injetor, para ser pulverizado na câmara de combustão. Bico injetor. Contém a agulha de injeção, os furos calibrados de pulverização do combustível e a câmara de compressão. 10. Mola. Essa mola tem a função de manter a agulha do injetor firmemente acoplada à ponteira do bico, efetuando a vedação dos orifícios de injeção. 11. Agulha do injetor. Faz a ligação mecânica com a haste e o seu assentamento inferior fecha a passagem de diesel para a câmara de combustão. 12. Bico injetor. Contém os furos calibrados por onde o diesel passa para ser injetado de forma pulverizada na câmara de combustão. Nota: a ponta do bico injetor está efetivamente dentro da câmara de combustão. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e compartilhe com os seus amigos. Bico injetor fechado. Posição de repouso. O combustível é conduzido da ligação de alta pressão através de um canal para o bico, bem como através da restrição de entrada para a câmara de expansão. A câmara de expansão é ligada ao retorno de combustível, através da restrição de saída que pode ser aberta pela válvula solenoide.
Quando a restrição de saída é fechada, predomina a força hidráulica sobre a haste do estágio de pressão da agulha do injetor, pois a haste do bico possui uma área maior em relação à área inferior do bico injetor. Consequentemente, a agulha é pressionada no assento e veda o canal de alta pressão em relação à câmara de combustão, impedindo o fluxo para a mesma. Bico injetor aberto. Início da injeção. Com a ativação da válvula solenoide, a restrição de saída é aberta. Isto faz com que a pressão na câmara de expansão caia, diminuindo também a força hidráulica sobre a haste. Assim que a força hidráulica se apresenta inferior sobre o estágio de pressão da agulha do injetor, a agulha abre para que o combustível possa passar pelos furos de injeção para dentro da câmara de combustão. Essa ativação indireta da agulha do injetor, através de um sistema mecânico de amplificação de força, é empregado porque as forças necessárias para uma rápida abertura da agulha do injetor não podem ser produzidas diretamente pela válvula solenoide. Bico injetor fechado. Final da injeção. Quando a válvula solenoide não é mais ativada, o êmbolo é pressionada para baixo pela força da mola superior e pressiona o obturador novamente no seu assento, fechando a passagem pela restrição de saída. Devido ao fechamento da restrição de saída, forma-se novamente pressão na câmara de expansão devido à admissão de diesel através da restrição de entrada vinda do tubo rail. A pressão na câmara de expansão fica novamente tão alta quanto a da agulha. Essa pressão na câmara de expansão da válvula e a força da mola ultrapassam agora a força do volume da câmara, e a agulha do injetor fecha devido à relação de áreas e de pressão. A velocidade de fechamento da agulha do injetor é determinada pelo fluxo através da restrição de entrada. A injeção termina quando a agulha do injetor atinge novamente o seu batente inferior, a posição de repouso. Bico injetor em funcionamento. O sistema Common Rail. Um bico injetor é dividido em 3 grandes partes. Primeira. Coroa, parte superior onde fica a bobina elétrica. Segunda. Corpo, onde ficam a haste de ligação e canal de combustível. Terceira, onde fica o bico injetor propriamente dito. Bico injetor funcionando. Quando a bobina recebe o pulso elétrico entre 60 e 80 volts vindo do SM. A mesma cria um campo magnético que, somado à força da mola inferior, vence a mola superior. Com isso, o êmbolo é atraído para cima e ocorre a abertura da passagem da câmara de expansão para o retorno, liberando diesel, pela restrição de saída, que mantinha a haste na posição inferior. Nota: haste na posição inferior, bico injetor fechado. Haste na posição superior, bico injetor aberto. No corpo temos a haste de ligação que comanda o movimento da agulha do injetor, através da liberação do calço hidráulico em sua parte superior. No corpo existe um canal de admissão para o injetor que leva o diesel pressurizado para o bico injetor. Existe uma mola que pressiona a agulha do injetor para a posição fechado. Ligado ao canal de admissão existe a restrição de entrada, que é por onde o diesel passa para formar o calço hidráulico. O bico injetor contém a agulha de comando, que ao subir libera o diesel para ser pulverizado na câmara de combustão. A agulha recebe ação direta da mola, que a mantém fechada mecanicamente. Com exceção da bobina elétrica, todo o funcionamento do bico injetor se dá de forma mecânica. Tanto a ponta do injetor como a saída do retorno são, normal fechada, por ação de mola mecânica, o que garante a estanqueidade do sistema de alta pressão. Próxima videoaula. IKEA. Parte 2. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber o aviso das novas videoaulas. Uma realização Diesel X Treinamentos.